Olá! Vem aí mais um filme baseado na fantástica fábrica de chocolate do Roald Dahl. Será que vai ser fiel ao livro? Então, vamos falar do livro. Olá, eu sou Antônio Sampaio Dóia, escritor. Meu último livro é A Virada de Tia Anastácia, pegando a questão do racismo na obra do Monteiro Lobato. Vamos falar deste livro aqui, gente, que está fazendo sucesso, porque já vai ser o terceiro filme a ser feito. Será que este filme vai ser fiel ao livro? Já aviso que não vai ser fiel. Dos três filmes, o mais fiel ao livro é o de 2005. O de 1971 não era muito fiel, tinha muitos personagens cantando, e agora esse, eu vi o trailer, vai ser totalmente diferente. Mas isso pode ser um estímulo à leitura. Fala, vamos ler o livro, depois a gente compara com o filme. Ou então, vamos, antes que lance o filme, vamos ler o livro. Depois eu vou falar das diferenças entre o livro e o filme de 2005. Agora, o filme que vem aí, gente, vai ser totalmente diferente. Esse livro tem razões para fazer sucesso. Ele tem muitos elementos para atrair as pessoas. Mas eu vou dar uma geral aqui, talvez você não esteja muito lembrado. Vamos falar um pouquinho do enredo aqui. O Charlie Bucket, inclusive o nome dele está no título em inglês, ele é um menino com uma família pobre. O pai trabalha numa fábrica, a mãe não trabalha, e ele tem 4 avós que ficam na cama o tempo todo. Em português, os avós se chamam José, Josefina, Jorge e Georgina. Então, se fala muito no começo desta precariedade de vida, que eles não têm alimentos para comer, eles só comem batata e repolho. Mas, no seu aniversário, o Charlie ganha uma barra de chocolate. Então, para ele, o chocolate já é uma coisa muito importante. É o seu presente de aniversário. E aí vem a notícia que o dono da fábrica Wonka, Willy Wonka, vai lançar um concurso com cupons premiados nas barras para 5 pessoas conhecerem a fábrica. A fábrica, ninguém sabe como é, fechada. Ninguém entra, ninguém sai. Então, tem uma mística em torno desta fábrica. E quem conta isso é o avô José, que conhece toda a história. Considerada a melhor fábrica de chocolate do mundo, a maior e melhor e mais criativa, ela teve um momento em que ela fechou. Por quê? Porque os concorrentes estavam roubando as receitas e fazendo doces iguais. E aí, Willy Wonka fechou a fábrica e procurou outros trabalhadores que a gente só vai conhecer depois que eles vão entrar na fábrica, que são os Oompa Loompas. Até o momento que eles entram, isso é um mistério, porque o Willy Wonka foi para um lugar tipo a África, mas isso não é dito, e encontrou ali uns pigmeus, uns homens assim desse tamanho assim, mais ou menos, que viviam muito precariamente ali, sendo ameaçados, e gostavam muito de chocolate. Então ele propôs que eles fossem trabalhar na fábrica dele, e eles teriam chocolate todo dia, e viveriam ali na fábrica. Então, no filme original, a gente tem os anões, e no filme de 2005, a gente tem um único ator, que é o Deep Roy, fazendo todos os Oompa Loompas. E é claro que o Charlie, depois de algumas tentativas, que tem o primeiro chocolate, depois tem o segundo, tem o terceiro, ele acha o bilhete premiado. E ele vai poder entrar na fábrica e escolhe o avô que era o mais animado, que era o que mais conversava com ele, é com o avô que ele vai entrar lá. E aí, gente, tem essa grande diferença entre livro e filme. Porque lendo um livro a gente tem que imaginar aquelas criações fantásticas. Isso é muito diferente de você ver aqueles cenários muito bonitos, muito bem feitos, e a gente tem que lembrar que a criança tem essa facilidade para imaginar.
Ela tem a mente muito mais aberta que a nossa, é por isso que é interessante trabalhar com um livro assim, em que ela precisa imaginar. O filme de 2005, em relação ao livro, ele tem toques de terror que não tem no livro. Tanto que o Willy Wonka, do Johnny Depp, tem aquelas caras assim, misteriosas, meio estranhas, realmente ele parece um louco. E no livro ele não é louco, ele é assim, amalucado, tem várias características dele que eu vou falar daqui a pouco. Mas no filme é realmente um tipo filme de terror. Tanto que no começo eles entram ali na fábrica, tem um show de bonecos. Esses bonecos são daquele tipo bem infantis que ficam girando em torno de si mesmos e de repente começam a pegar fogo e derretem. Então esse terror dos bonecos já mostra o que pode acontecer lá dentro. Bem, tanto no filme quanto no livro a gente vê 4 crianças com maus hábitos e a gente sabe que não são elas que vão ganhar o grande prêmio no final. Então a gente tem o Augusto Gloop, que é o glutão, aquele menino que não para de comer, a Violeta Chataclete, que masca chiclete o tempo todo e quer ser a campeã de mascar chiclete, o mesmo chiclete sem parar, e tem a Veroca Sal. Veja que o nome dela é Sal, quer dizer, já contrasta com o chocolate que vai ter nessa história. Então ela também está um pouco fora do escopo aí do Willy Wonka. E Miguel Tevel, que assiste televisão o tempo todo, mas assiste sempre filmes assim de guerra, de tiroteio, e ele próprio tem um monte de armas penduradas em torno de si. Quer dizer, a gente vê que essas crianças não são legais, não são agradáveis. E aí vão se somando as características e qualidades deste livro. Primeiro, que é a fantasia. Ele opta claramente pelo estilo fantasia, que a gente chama de fantástico, a literatura fantástica, quando, por exemplo, ele começa a falar de Lumpalópolis e uma das mães ali fala, não, esse lugar não existe, eu sou professora de geografia, e ele continua falando do lugar como se existisse. Então, estamos no terreno do fantástico. Como a gente viu que a maior parte das crianças é mal educada, a gente sabe mais ou menos o final, mas não sabemos o que vai acontecer com elas lá dentro. E aí então estão as surpresas criativas deste livro. O que vai acontecer com elas? Todas as situações envolvem grande criatividade. E isso se transforma também numa aventura. Por quê? Porque eles estão correndo riscos ali dentro da fábrica. Mas também tem humor negro. O que é humor negro, gente? Humor que mexe com a morte ou possibilidade de morte. Então a gente chega a pensar, eles vão morrer ali naquelas armadilhas que existem na fábrica, como se o Willy Wonka já soubesse que aquilo ia acontecer. Então daí um toque a mais de humor negro, porque é proposital. E o Willy Wonka, gente, é um personagem ambíguo. A gente fica sem saber se ele é bom ou se ele é mau. Isso não funcionaria para crianças muito pequenas, ficariam confusas, porque tem que ser bom ou tem que ser mal para criança pequena. Mas para crianças um pouco mais velhas, isso funciona, porque tem a ver com a própria vida, né? A gente não sabe o que uma pessoa vai ser, e ela pode ser as duas coisas dependendo do momento. Mas ele é um personagem imprevisível, e ele realmente faz aqui muitos comentários irônicos para as crianças. E ele não gosta de ser questionado. Quando alguém faz um questionamento para ele, ele fica meio irritado e não responde. Mas esse livro também é educativo. Por quê? Porque as crianças com maus hábitos vão se dar mal na história. Então os pais podem falar, olha, tá vendo esse mau hábito que acontece? Acontece isso. Quer dizer, tem esse lado moralista dos maus hábitos que as crianças precisam aprender a não ter. O Willy Wonka também, gente, a gente precisa admitir que ele é sádico. Por quê?
Quando tem um elevador, por exemplo, que eles vão pegar o elevador, ele fala, não, esse elevador pode ir para qualquer lado, para cima, para baixo, para o lado esquerdo, para o lado direito, em diagonal. E eles começam a andar no elevador e aquilo dá uns trancos que todos caem. Ele é o único que não cai. Você vê que ele é um pouco sádico mesmo. Há um exemplo desse humor negro é quando o Augusto Gloop entra nos canos de vidro ali de chocolate e a mãe fala, não, então ele está indo lá para a sala que tem o creme, que tem o recheio. Ele fala, não, isso seria péssimo. Ela fala, por quê? Ah, porque o gosto seria horrível, né? O gosto de Augusto Gloop seria horrível. Então, tá falando de morte aí, sem dúvida. Mas aí a gente vai para as características do livro como livro. São coisas que num filme passam batidas, porque a gente não para pensar. E no livro a gente para pensar sim. Por exemplo, quando ele fala, quando chega à sala de estoques, tem sementes de todos os tipos, sementes de cacau, sementes de café, sementes de geleia e sementes de jaera. E aí a Violeta Chataclete pergunta, jaera? Você mesma é uma jaera, disse o Sr. Wonka. Quer dizer, o que quis dizer tudo isso? Semente de jaera. São coisas que não são explicadas, mas que levam a gente a pensar. Toda a parte de criatividade leva a gente a pensar. Algumas são assim, meio que óbvias, digamos, né? É um chocolate, não, é uma bala que nunca vai terminar. Mas eu vou falar de algumas coisas bem interessantes que aparecem. Em um certo lugar tem creme de leite, creme chantilly, creme de violeta, creme de baunilha e creme para cabelos. E aí você se pergunta, por que ele misturou creme de cabelos no meio desses outros cremes? Será que ele queria pôr creme de cabelo no meio do chocolate? Eles entram numa sala de chicotes. Por quê? Para fazer creme batido. E aí tem os travesseiros comestíveis de Maria Mole, papel de parede lambível, dorminhocabas. O que são dorminhocabas? Sorvetes quentes para dias frios, vacas que dão leite de chocolate, doces quadrados e curiosos. Esses doces quadrados e curiosos, gente, realmente são curiosos, porque eles entram na trama com um certo destaque e a gente se pergunta, bem, primeiro que os próprios personagens perguntam, por que eles são curiosos? Eles têm olhinhos e os olhinhos se viram para olhar as coisas. Por que eles estão ali? É algo que só a imaginação pode responder. O ponto negativo que eu vi nesse livro são as ilustrações, né? Não gostei e eu achei muito estranho, porque essas ilustrações têm umas manchas cinza que não dá para entender. Quer dizer, piorou muito. Se não tivesse essas manchas cinza seria melhor, eu acho. Não gostei das ilustrações. Ele não era mais rápido. Tem um outro porém esse livro. Mais inteligente que se a gente pensar no Charlie Bucket, o personagem principal, porque ele não faz muita coisa, não age de uma maneira que a gente pode dizer, olha, realmente mereceu o que ele ganhou no final, porque ele agiu desta maneira. Ele apenas observa. Isso não é interessante para um personagem principal. Então aí é um questionamento que eu faço. Ah, e eu esqueci de falar do caramelo de cabelo que faz crescer os pelos do corpo. Então aí tem muita coisa criativa que não necessariamente precisa ser explicada. Isso para a criança faz sentido. A criança imagina coisas como, né, qual a criança que não imaginou que de uma torneirinha ia sair suco, ou ia sair sorvete, ou ia sair chocolate, pistolas de suco de morango, árvores de maçã caramelo, doces explosivos para os inimigos, pirulitos luminosos para chupar na cama à noite, jujubas de hortelã para o vizinho, ele ficará com os dentes verdes por um mês, caramelos tampacares, gruda-queixo para pais muito falantes, doces mexe-mexe, que mexem de um jeito gostoso na barriga, barras de chocolate invisível para comer na aula, lápis cobertos de açúcar para chupar, piscinas de limonada efervescente, bombom mágico, você o segura na mão e sente o gosto na boca, e balas de arco-íris, tinge seu cuspe em 6 cores.
Então, ficamos por aqui. Dê o seu like e volte daqui uma semana para a gente ver mais livros, principalmente infantos juvenis. Até lá!